Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui de volta para falar com vocês agora sobre filmes. Obrigado por você acessar o canal da BV Filmes no YouTube, mas eu quero falar um pouquinho mais, rapidinho antes de começar o filme, para que você se inscreva. Faça a sua inscrição, clique no sininho para você receber as nossas notificações, para que cada vez mais possamos ter bons filmes, incluir ótimos filmes para vocês aí assistirem gratuitamente. Nós estamos com vários projetos de novos filmes, de trazer excelentes filmes, além das bíblias, além dos livros. Nós queremos lhe proporcionar este entretenimento para você e para sua família. E além de tudo, uma edificação espiritual. Não esqueça também de ir lá no Instagram, fazer a sua inscrição, seguir a gente lá no Instagram também. E Deus te abençoe ricamente. Eu conto com a sua ajuda. Dá um seu clique aí, faça a sua inscrição. Tchau. 1000 anos de história da Igreja. A Chama Flamejante, parte 3. Defensores da Liberdade. Uma distribuição BV Filmes. Não malogram os que por uma grande causa morrem. A pedra pode encharcar-se de seu sangue, suas cabeças podem ser cozidas ao sol, seus membros estendidos nos portões da cidade ou nos muros do castelo. Ainda assim, seu espírito viaja livre. Embora passem os anos e outros compartilhem de sentença tão sombria, eles apenas vêm reforçar as ideias profundas e abrangentes que se sobrepõem a todas as outras. E finalmente conduzem o mundo à liberdade. Em nenhum lugar esta verdade é mais evidente do que na morte dos mártires. As chamas ardentes de John Badby, William Tyndale, Patrick Hamilton e muitos outros já atestam o que acontece quando o nobre, plebeu ou camponês decide seguir um caminho de fé decretado pela consciência. Durante séculos, a Escócia havia se preparado inconscientemente para o papel que desempenharia no grande levanto religioso do século XVI. E quando finalmente aconteceu, foi dramático, completo e abrangente. A história havia pesado a sua mão sobre a nação escocesa. Foram guerras, perseguições, martírios e tantas pessoas virtuosas tiradas de sua terra natal para o exílio. Às vezes, o brilho da verdade do Evangelho aparecia no horizonte, somente para ser apagado abruptamente por mais perseguição. Muitas vezes, parecia que a gloriosa verdade redescoberta, a salvação pela graça apenas e somente pela fé, nunca conquistaria o coração do povo escocês. Mas então, de repente, um defensor aparecia, alguém preparado para enfrentar batalhas, para receber os seguidores, para lutar até que a vitória fosse alcançada sem temer críticos ou inimigos, a fim de que homens e mulheres nascidos livres pudessem escolher livremente como e onde adorar. É com John Knox que temos uma grande dívida. Foi John Knox que trouxe uma nova dignidade, não apenas à nação escocesa, mas também ao povo da Escócia. E ele fez isso porque estava convencido de que todo o quadro da reforma, de fato, dependia de uma compreensão da palavra de Deus e do significado da mensagem do Evangelho. John Knox havia nascido em 1505, mas no ano de 1550, ele assume uma posição contra a rainha Mary, que naquela época perseguia os fiéis na Inglaterra. Ele tinha ido à Europa, onde pôde ter contato com o então famoso João Calvino. Ele voltou à Escócia, convencido de que os princípios da reforma estavam certos. E, comprometido com esses princípios, ele começou o movimento que ficou conhecido como a Reforma na Escócia.
1546, o amigo e mentor espiritual de Knox, George Wishart, foi martirizado. É bem provável que Knox estivesse presente na execução. Certamente ele estava com Wishart até o dia anterior à sua morte. Compreensivelmente, isso causou tremendo impacto em Knox. E provavelmente reforçou nele qualquer sentimento de ódio que tivesse contra a Igreja de Roma. É possível que isso também explique por que ele é descrito como alguém severo, tão inflexível em seus princípios, tão contrário à missa católica e tão determinado a enfrentar até mesmo uma rainha, sua rainha, chamada Mary, a rainha da Escócia. No mesmo ano em que Wishart foi morto, o castelo de St. Andrew foi cercado pelos chamados Amigos da Reforma. E o cardeal James Beaton, que morava ali, foi assassinado. Isto não contribuiu em nada com a causa da reforma. Mas mesmo assim o castelo foi tomado e tornou-se um refúgio àqueles que temiam a perseguição. Na Páscoa de 1557, John Knox chegou ao castelo e quase imediatamente os que viviam no castelo imploraram que ele fosse seu líder espiritual. Ele levou dias refletindo sobre aquele pedido. Mas assim que aceitou, ele se dedicou ao trabalho com fervor. O primeiro sermão que Knox pregou no castelo definiu o tom da reforma na Escócia. No sermão, ele declarou que o Papa era o anticristo. Esse era um termo usado pela maioria dos reformadores. E quando ele usou esse termo, não tinha um tom depreciativo ou abusivo, mas queria apenas expressar claramente que eles pensavam que a Igreja de Roma estava ocupando o lugar de Cristo, não contra Cristo. É um termo bíblico. Ele aparece em 1 João e é usado ali em contexto. Na realidade, um dos títulos que o Papa de Roma reivindica, o Vigário de Cristo na Terra, tem o mesmo significado, porque a palavra vigário significa representante. Por isso, aquele termo se aplica perfeitamente com o que Knox quis dizer, o que a Confissão de Westminster afirma, e as igrejas de hoje usam o mesmo termo quando se referem à Igreja de Roma ou ao Papado. Knox adotou uma abordagem um pouco diferente da de alguns reformadores anteriores a ele. Eles pensavam em cortar 1 ou 2 ramos da árvore do papado, mas Knox, com o machado nas mãos, veio para derrubar o que ele considerava ser uma árvore prestes a cair. Entretanto, logo após Knox ter feito seu primeiro ataque contra o papado, ele foi afastado da cena da batalha. O castelo de St. Andrew estava cercado há meses, mas sem sucesso. Então, em junho de 1547, navios franceses apareceram na costa. Em poucas horas, o castelo caiu. E todos que ali estavam, incluindo Knox, foram levados a bordo das galés francesas para o trabalho escravo. Alguém afirmou que, quando o último navio francês desapareceu na linha do horizonte, parecia ter desaparecido com ele a esperança da reforma na Escócia, porque o personagem central tinha sido removido da cena. O trabalho havia sido interrompido, pelo menos à vista. Mas mesmo isto acabaria sendo uma bênção. O povo da Escócia precisava de tempo para refletir. E tempo para aprender que a reforma não poderia avançar pela força da espada. O martírio de Patrick Hamilton, George Wishart e outros havia promovido a causa. O punhal que matara o cardeal Beaton tinha causado grande dano. Esse exílio forçado seria bom para Knox. A mão que libertaria a Escócia das correntes da escravidão devia experimentar o silêncio e o confinamento da prisão.
Knox foi forçado a ficar distante de seu país por um período de 8 anos. Ele foi forçado a fugir para a Europa continental e conseguiu chegar a Genebra. Durante esse tempo, ele ficou calejado pela adversidade. Teve tempo para pensar. E acho que o fato mais significativo é ter conhecido João Calvino, o ilustre reformador francês que havia se estabelecido em Genebra, na Suíça, que conhecemos hoje. Esse tempo ausente da Escócia permitiu que o reformador se desenvolvesse. E eu creio que Deus, em sua providência, usou esse tempo para prepará-lo para o grande trabalho que tinha guardado para ele nos anos seguintes. Knox e Calvino foram amigos durante toda a vida. Embora seja verdade que as ideias de Knox sobre a igreja e sua estrutura se formaram antes que conhecesse Calvino, não há dúvida de que elas foram aprofundadas e fortalecidas pela parceria. Em 1555, 8 anos após os navios franceses o levarem para o exílio, Knox fez sua primeira visita à sua terra. No seu primeiro retorno à Escócia, em 1555, Knox se encontrou com alguns dos nobres escoceses que, naquela época, se autodenominavam protestantes. Mas, na realidade, eles ainda frequentavam a missa católica. Knox conseguiu convencê-los a abandonar a missa e celebrou a ceia do Senhor com eles conforme o costume protestante. Essa foi a primeira vez que a ceia do Senhor foi celebrada num ambiente congregacional na Escócia. E, deste modo, os fundamentos da Igreja Reformada estavam sendo firmados. Então, por mera necessidade, a primeira congregação da fé reformada foi estabelecida. Dali em diante, o progresso do movimento foi rápido e irrefreável. Nas cidades do cinturão central da Escócia, Forfar, Fife, Ayr e Lothians, havia poucos lugares onde não se encontravam rumores da reforma. Quando as circunstâncias permitiam, eles se reuniam não oficialmente para adorar. Designavam o mais piedoso entre eles para ler as Escrituras, exortar e oferecer oração. Eram pessoas de todas as classes, nobres, plebeus, comerciantes e camponeses. E como ansiavam por ter ordem em suas reuniões e pureza em suas vidas, eles escolhiam anciãos para zelar pela moral e prometeram submeter-se a eles. E isso destaca um ponto interessante que, nessa nova igreja escocesa reformada, os anciãos, aqueles que cuidavam do lado moral ou espiritual da igreja, vinham antes dos responsáveis pelo ensino e pela pregação, ou seja, os ministros. Assim, gradualmente, passo a passo, a organização aparente da igreja emergia. Entretanto, Knox achava que ainda não era o momento ideal para outros avanços da reforma em sua terra natal. E temendo que sua presença no país só atraísse mais perseguição, ele se retirou novamente para Genebra. Mas desta vez ele partiu com o coração mais tranquilo. A pequena semente que havia plantado alguns anos antes estava crescendo forte. E agora, ao partir para o exílio outra vez, ele deixa um grupo de fiéis testemunhando a verdade. E para que avançasse ainda mais, seus seguidores adotaram um procedimento que acabou tornando a Escócia conhecida. Eles fizeram um pacto, um acordo firmado entre pessoas com os mesmos princípios para o avanço de uma causa comum. E foi isso que aconteceu. As pessoas decidiram se unir diante de Deus e de sua congregação, em suas próprias palavras, para dedicar toda a sua força, essência e até a própria vida para estabelecer o Evangelho na Escócia. A celebração da missa ainda não poderia ser proibida. Na realidade, eles não tinham desejo de proibi-la. Mas cada nobre em sua jurisdição fazia com que o livro de oração comum e as lições do Novo e do Antigo Testamento fossem lidas todos os domingos na paróquia.
Mestres da Reforma também foram convidados a pregar e a interpretar as Escrituras e a orar nas casas, até que o governo permitisse que isso fosse feito em público. Essas medidas alarmaram a hierarquia, e eles retornaram à única solução que conheciam: a perseguição. Walter Mill era o pregador da paróquia em Lunan, próximo a Montrose. Ele havia sido considerado herege no tempo do cardeal Beaton, mas havia conseguido escapar a regiões remotas do país. E ali ele continuou pregando sempre que achava que podia pregar com segurança. No tempo oportuno, Walter Mill foi seguido por espiões do arcebispo Hamilton, o sucessor do cardeal Beaton, e levado a julgamento em St. Andrews. Agora ele era um homem idoso, 82 anos, curvado pelos anos. Seus passos eram incertos e vacilantes, e todos os que testemunharam o julgamento viram com desespero sua dificuldade em responder cada pergunta que era feita. No entanto, ao final de um longo e detalhado interrogatório, quando pediram que ele enumerasse seus erros, ele respondeu com clareza e firmeza: "Não vou mudar a verdade, porque sou milho e não palha. Não serei levado pelo vento." Embora o velho homem enfrentasse seus juízes com o fardo de seus 82 anos sobre si, não tiveram pena dele. Ele foi condenado às chamas. Precisavam de uma corda para amarrar o velho homem à estaca, mas tal era o horror ao seu martírio entre os habitantes da cidade que nenhum comerciante em toda St. Andrews venderia uma. O cardeal foi obrigado a usar uma corda de seu próprio palácio. Eles o prenderam ao mastro e, com suas últimas palavras, metade profecia, metade oração, ele se dirigiu à multidão. Quanto a mim, tenho 82 anos. E pela ordem natural das coisas, não posso viver muito mais. Mas 100 homens melhores do que eu se levantarão de entre as cinzas dos meus ossos. Confio em Deus que serei o último homem na Escócia a enfrentar a morte por essa causa. E no que se refere à reforma na Escócia, ele foi mesmo o último. Não houve mais execuções por motivos religiosos nos 100 anos seguintes, até que a controvérsia do Covenanters viesse à tona no século seguinte. A morte de Walter Mills despertou a nação e promoveu a causa da reforma mais uma vez. O povo abandonava a missa. Pequenos grupos de protestantes se formavam em todas as principais cidades. As escrituras eram lidas. E a ceia do Senhor era servida como na igreja primitiva. Estava claro que a Escócia seguia o mesmo caminho de Wittenberg e Genebra. Mas vamos voltar a John Knox, ainda sediado em Genebra. Durante a sua ausência, os nobres escoceses finalmente chegaram à conclusão de que, sem alguém do calibre de Knox, a reforma nunca aconteceria. Precisavam dele. Precisavam de seu dom, de sua coragem, sua inquestionável habilidade de pregar para que a causa pudesse avançar. Então, escreveram para ele. Se comprometiam a apoiar a reforma. Muito significativo porque foi o primeiro entre muitos pactos jurados que estavam relacionados com a reforma na Escócia. Foram 31 no total. Os mais famosos deles são, obviamente, o Pacto Nacional de 1638 e a Liga e Pacto Solenes de 1643. Mas, ao assinarem esses pactos, os reformadores estavam seguindo um padrão bíblico. Por exemplo, no livro de Neemias, vemos Neemias, o líder e o povo, assinando um pacto comprometendo-se a permanecer fiéis ao Senhor seu Deus. Ao assinar esses pactos, os reformadores não estavam se comprometendo a nada que tivesse sido acrescentado à palavra de Deus, mas era um compromisso adicional àquilo que eles já deveriam fazer.
Ao receber este convite dos nobres escoceses, Knox decidiu voltar para seu país mais uma vez e partiu quase imediatamente. Quando chegou a Leith, próximo a Edimburgo, a notícia de sua chegada enviou ondas de choque por todo o establishment. Os membros do sínodo local estavam reunidos em Edimburgo e a notícia chegou a eles como um raio. Eles ficaram chocados. Quando a notícia foi enviada à rainha em Glasgow, um decreto real foi redigido declarando Knox um criminoso. Entretanto, isso não serviu a outro propósito além de anunciar a todos que o grande reformador havia chegado. Ele voltou à Escócia, convencido de que os princípios da reforma estavam certos. E, comprometido com aqueles princípios bíblicos, ele começou o movimento que ficou conhecido como a Reforma na Escócia. A nação havia encontrado o que precisava. Um homem capaz de liderá-la na grande batalha que estava por vir. A devoção e o zelo de Knox haviam chegado à maturidade na escola do sofrimento. Sua sinceridade e retidão, sua coragem, sua habilidade no debate, sua percepção política, sua capacidade de inspirar terror no coração de seus inimigos pela simples menção do seu nome e de inspirar em seus companheiros conforto e esperança. Tudo isso o identificava como um instrumento escolhido para a libertação do seu país. John Knox realizou seu principal trabalho entre os anos de 1560 e 1572. E durante esses anos, John Knox desempenhou um importante papel na construção da nação escocesa, assim como da Igreja Escocesa. E muitas das coisas às quais hoje não damos importância são coisas que foram iniciadas por John Knox. As ideias de Knox para o país e para a sociedade eram radicais para o seu tempo. Ele acreditava, por exemplo, que todas as comunidades deveriam ter uma igreja e uma escola, e que as duas deveriam andar lado a lado para o benefício de todos. Mas foi no temor de promover a reforma da Escócia e de organizar a igreja que resultaria dela que Knox realizou sua maior e mais duradoura obra. Entretanto, não estava livre de seus críticos. John Knox teve muitos críticos no decorrer dos anos. Eles o criticavam em muitos aspectos. Por exemplo, eles criticavam sua atitude com Mary, a rainha da Escócia. Mas quando lemos a história, descobrimos que não era John Knox a raiz do problema, e sim a própria rainha Mary. O que John Knox procurava fazer era mostrar que Jesus Cristo era o cabeça da igreja e que Mary tinha que se submeter a Jesus Cristo e aos princípios da palavra de Deus. A posição de Knox sobre os princípios da reforma o levaram a um confronto inevitável com Mary, a rainha da Escócia. E é isto, acima de qualquer outra coisa, que demonstra o fervor de um homem. Mary era filha de James V, que foi derrotado pelos escoceses na Batalha de Solway, quando Mary tinha apenas 8 dias de vida. Ela cresceu na França. Na realidade, se tornou rainha da França. Mas seu marido morreu e ela teve que se despedir do país que amava e retornar à sua terra natal. A primeira decisão de Mary ao voltar para a Escócia como rainha foi ordenar a celebração de uma missa católica na privacidade do Palácio de Holyrood. Uma atitude ousada e muito perigosa. Aquilo havia sido proibido por uma lei do parlamento. E os cidadãos de Edimburgo seriam forçados a participar de missas em Holyrood, se Knox não tivesse interferido. No sabá seguinte, Knox, em seu sermão, condenou a missa,
descrevendo-a como idolatria. E Knox disse que uma missa para ele era algo mais temeroso do que 10.000 homens armados invadindo o reino com o objetivo de suprimir a verdadeira religião. Mary, obviamente, ficou sabendo da oposição de Knox à missa e mandou que viesse ao palácio. E aí seria um duro confronto. Ele estava com raiva do que Knox havia dito, mas Knox conseguiu se controlar diante da rainha e, de forma clara, demonstrou a ela que a missa era ilegal, antibíblica, e ele estava determinado a derrubar o domínio romano sobre a Escócia. E os nobres haviam recebido Mary de volta à Escócia com entusiasmo cortês, e o próprio povo estava tocado com sua graça, sua beleza, e com o fato de, ainda tão jovem, ter que se submeter à vestimenta da viuvez, pois ainda não tinha 21 anos de idade. Os grandes e os bons se derretiam diante de seu charme, e parecia que qualquer coisa que ela desejasse para a Escócia seria feito. Mas isto seria alcançado com o zelo reformador de John Knox. Aos olhos dele e de muitos outros, a celebração da missa do Palácio de Holyrood era o primeiro passo para o fim da Igreja Protestante e a restauração da hierarquia e dos rituais católico-romanos. Mary abriu o diálogo com Knox e o acusou de encorajar o povo a se rebelarem contra sua rainha. É claro que Knox respondeu dizendo que a verdadeira religião não tinha sua origem ou autoridade depositada em príncipes, mas somente no Senhor Deus, e usou várias ilustrações para sustentar seu argumento diante de Mary. Por exemplo, ele disse que os filhos que são maltratados pelo pai num momento de raiva, esses filhos não teriam o direito de impedir o seu pai para que ele pudesse se conter antes de fazer mal a esses filhos. E com isso ele estava dizendo que o povo da Escócia estaria certo em se levantar contra sua princesa caso fossem encorajados a fazer algo errado aos olhos de Deus. Essas palavras simples e ousadas soaram nos ouvidos de Mary como um trovão. Isto era bem diferente da maneira como ela era querida na França. Ela ficou absolutamente chocada e por um quarto de hora não expressou uma palavra. O tom da sua pele demonstrava o choque e a raiva que sentia. Ali, sob o teto de Holyrood, o feudalismo e a era da liberdade que se aproximava estavam face a face. Quando Mary se controlou, ela disse a Knox: "Eu estou vendo que o meu povo obedecerá a você e não a mim." E o reformador respondeu: "Minha responsabilidade, meu desejo é que tanto os príncipes quanto o povo obedeçam a Deus. E o desejo de Deus é que os reis sejam pais cuidadosos da igreja e as rainhas deveriam ser cuidadoras do povo de Deus." E a isso Mary respondeu: "A sua igreja não é a que vou promover. Vou promover a igreja de Roma, que acredito ser a verdadeira igreja de Deus." E naquele momento, Knox precisou de tempo para explicar, com vários argumentos, que a igreja de Roma havia abandonado a fé com o passar dos séculos. Ao que Mary respondeu: "Minha consciência não me acusa." Consciência, senhora, exige conhecimento. E temo que conhecimento seja algo que não possui. Seguiu-se, então, um debate quanto aos méritos da fé de Mary contra os de Knox. Mary gostaria de ter alguns dos estudiosos da Igreja Romana com ela para responder às questões de Knox. Knox disse que teria prazer em debater o tema até o fim com qualquer pessoa, mas duvidava que qualquer sacerdote de Roma o enfrentasse. Knox se dirigiu à jovem rainha e disse que desejava que o maior estudioso da Igreja Romana no mundo fosse encontrado e que pudesse vir para responder às perguntas que ele fazia. E quando ele entrasse em discussão com esta pessoa, ele esperava mostrar à rainha que
A igreja de Roma era vazia e desprovida da verdadeira religião e não tinha qualquer fundamento na palavra de Deus. Então o gongo soou e a discussão chegou ao seu fim. Ao partir, Knox foi mais amável com a rainha do que ela poderia imaginar. Eu oro a Deus para que a senhora seja tão abençoada na nação da Escócia como foi Débora na nação de Israel. John Knox teve muitas outras batalhas contra a rainha e contra os oponentes da reforma, mas enfrentou a todos com a mesma energia e paixão. Certa ocasião, Mary tentou condená-lo por traição, mas ele foi vitorioso naquela disputa também. Knox era corajoso, inflexível, dedicado à causa que havia desposado. Estava determinado a vê-la ter êxito, apesar daqueles que talvez discordassem dele. Ele também havia sido criticado por vários aspectos de seu caráter, por ser um homem intolerante com as pessoas comuns e que lidava com as pessoas de maneira rude. Mas, quando lemos a história de John Knox, começamos a perceber que é provável que muitas das críticas não tivessem fundamento. Talvez Knox tivesse uma aparência rude e sem tato, mas os que o apoiavam diriam que ele estava em plena guerra contra os inimigos da verdade. Inimigos que por nada desistiriam de lutar contra a causa que ele amava e defendia. Mas quando a guerra terminou e Knox chegou ao fim de seus dias, eles nos revelam um homem diferente. Por exemplo, uma das declarações mais contundentes que ele fez aos seus companheiros ao lhes recordar e lhes contar as obras do seu ministério foi: eu sei que há muitos que me culpam, que culpam meu grande rigor e minha dureza. Mas Deus sabe que em meu coração nunca odiei as pessoas contra as quais expressei o julgamento de Deus. Eu odiei apenas o seu pecado e agi segundo o meu poder para levá-las a Cristo, que me pôs nesta função do seu ministério e que sei que me chamará para prestar contas. Essa declaração em particular demonstra não somente a espiritualidade do homem, mas também demonstra a humanidade daquele homem. E isso muitas pessoas não percebem quando estudam a história de John Knox. John Knox morreu de causas naturais em 24 de novembro de 1572 e foi sepultado na cidade onde havia trabalhado tão fielmente e com tanto sucesso. Como resultado de sua influência e de seu ministério, a Escócia jamais seria a mesma. Pelos 120 anos seguintes, a maré da verdade ganharia e perderia a força até que a estabilidade religiosa fosse a regra na Escócia. John Knox havia deixado alicerces sólidos. Como um historiador escreveu sobre ele: naquela sala em Holyrood e no púlpito da igreja de St. Giles, John Knox lutou a batalha mais nobre já travada em solo escocês e derrotou os mais terríveis oponentes já encontrados nesta terra e em lugares ao redor. Ele quebrou a forte liga de conspiradores e arrancou de sua boca a pequena nação da Escócia. E ao resgatá-la, a transformou em uma das luzes do mundo, e juntamente com a Inglaterra, uma mãe das nações livres. E em todas as eras futuras, o lugar principal da Escócia deve pertencer a John Knox. Vamos voltar em tempo oportuno à continuação da história da Reforma na Escócia após o período de John Knox e à história dos Covenanters. Uma história de heroísmo, coragem, sacrifício e mortes prematuras. Mas resultou em liberdade civil e religiosa para homens e mulheres de todas as classes e de todas as crenças. Mas agora, vamos voltar novamente nossa atenção para o continente europeu, para a Suíça em particular, e para a história que ali se desenrolou.
Ulrich Zwingli e a Reforma na Suíça. Durante séculos, o pequeno principado, aninhado entre o magnífico esplendor dos Alpes, havia lutado por liberdade política e religiosa. Cercado de todos os lados por nações mais fortes e frequentemente mais agressivas, a Suíça teve muita dificuldade para manter a sua identidade. E assim como o restante da cristandade, também sofreu com os ataques da corrupta e decadente Igreja medieval. Por toda a Suíça, em cidades, vilas e aldeias, havia lindas igrejas e uma abundância de monges e frades e uma lista infinita de santos, santuários e dias santos. E, além disso, havia os doutores em divindade, que nunca haviam lido as escrituras sagradas, e os sacerdotes, que nunca haviam visto uma Bíblia em toda a vida. Em que paz e concórdia teriam vivido os homens se o Evangelho nunca tivesse sido ouvido no mundo? Assim disse o bispo de Constança, cujo país, a Alemanha, havia sido tomado pela contenda a respeito da nova religião. O pároco deve ter acreditado de fato na sua proposição, mas não foi sustentada por fato ou provas. Por exemplo, na Suíça, onde a luz da verdade ainda iria brilhar, não havia paz ou concórdia. Na Suíça, naquele tempo, as pessoas estavam em perigo constante ou temor constante. Por exemplo, os mercadores não podiam ir de cidade em cidade sem o risco de serem atacados e roubados. Ladrões e trapaceiros pareciam estar à espreita em todos os cantos escuros, aguardando para atacar uma pessoa distraída ou um viajante solitário. Os homens matavam uns aos outros com frequência em brigas e disputas. E mesmo um barão não poderia viajar sem seus homens, temendo ser assaltado por outro barão. E se o perigo não o afastasse, o medo e a superstição o fariam. E na esfera da religião, havia os abusos da igreja medieval, que completavam a sensação de domínio e medo vivida pelo povo. Um desses abusos mais assustadores era o uso da igreja para a cobrança de dívidas. O credor procurava o bispo e conseguia uma ordem de excomunhão contra o seu devedor. Para o pobre devedor, isto era mais aterrorizante do que qualquer medida civil. As penas afetavam tanto a alma quanto o corpo e se estendiam além do túmulo. Tão oprimido o povo estava pelos abusos que, em 1523, em Lausanne, os cidadãos fizeram uma lista com 33 acusações contra seus cânones e sacerdotes, e outras 7 contra o bispo. Cercados pelas altas montanhas alpinas, os ricos pastos do vale de Toggenburg eram escolhidos pelos pastores de ovelhas há séculos. A cada ano, quando a primavera abria alas para o verão, os camponeses das cidades vizinhas levavam seus rebanhos para o alto das colinas à procura da melhor pastagem. Um desses homens era Ulrich Zwingli. Ulrich tinha 8 filhos e foi o terceiro deles, nascido no primeiro dia do ano de 1584, apenas 7 meses após o nascimento de Martinho Lutero, que nos interessa. Esta criança viria a ser um dos grandes homens da Reforma. Ele foi ofuscado em parte pelos nomes de Lutero, Calvino e John Knox. No entanto, ele desempenhou um papel essencial na transformação do destino espiritual de sua terra natal. Ulrich, esse era o nome do menino, cresceu ouvindo as lendas e as histórias dos heróis suíços que haviam lutado pelo seu país. Assim, desde a infância, o patriotismo estava em seu sangue. E foi aqui, sob o cenário magnífico de um mundo montanhoso,
que despertou em seu coração a consciência da grandeza e da majestade de Deus. Mais tarde, num devaneio poético, ele visitou novamente aquelas colinas e escreveu um ensaio sobre a providência de Deus. Ele cresceu numa família bastante grande, com 11 filhos. Consequentemente, ele teve que sair de casa durante boa parte de seus anos de formação e ficou com seu tio, que era um vigário na cidade de Wesson. Isso lhe deu a oportunidade de ter uma boa carreira acadêmica. Ele estudou em 2 escolas bastante importantes e acabou ingressando na universidade, primeiro em Viena, mas depois em Basel. E este foi o fator mais importante de sua vida acadêmica, porque quando ele chegou a Basel, um dos homens que ensinava ali chamava-se Thomas Wittenbach. O que é significativo a respeito de Wittenbach é o fato de ter idealizado uma nova maneira de estudar as Escrituras olhando diretamente no próprio texto, diferente do antigo sistema medieval que estudava as Escrituras. E Zwingli foi influenciado pelos ensinamentos de Wittenbach. Ele mesmo, mais tarde, prosseguiu com este método. Uma das coisas que Wittenbach lhe disse durante seus estudos é que havia descoberto nas Escrituras que a morte de Cristo era o único preço pago por nossas almas. Portanto, Zwingli foi privilegiado por ter essa influência em seus primeiros dias como aluno e isso causaria um efeito profundo no decorrer de sua vida. Com o passar do tempo, Zwingli foi ordenado e tornou-se sacerdote na pequena aldeia de Glarus, a pouco mais de 30 quilômetros de onde tinha crescido. Ele mergulhou nos estudos, principalmente no estudo do grego antigo, e isto, por sua vez, o levou às Escrituras. O livro que transformaria não somente a sua vida, mas a Suíça também. Durante o seu tempo ali, ele ficou cada vez mais convencido que a única autoridade para o ensino das pessoas é a palavra de Deus. Houve um tipo de crise de uma pessoa que vem do contexto da igreja medieval quanto a onde estaria a autoridade. Estaria na igreja ou estaria nas Escrituras? Zwingli chegava a afirmar com convicção que a autoridade estava nas Escrituras. E ele disse durante seu tempo em Glarus: eu me entrego totalmente ao estudo das Escrituras. Ao adotar o governo divino, Zwingli adotou também uma intérprete divina. Ele acreditava que a Bíblia era a única intérprete, que seu verdadeiro significado poderia ser conhecido por sua própria luz, e que o Espírito que havia inspirado as Escrituras faria sua verdade conhecida de todo leitor sincero e dedicado à oração. A vida de Zwingli marca para nós um fato muito importante a respeito da Reforma. Não foi essencialmente um movimento de homens. Foi obra da graça soberana de Deus. Aqui está Zwingli descobrindo a centralidade das Escrituras. Lutero, é claro, também conhecia a centralidade das Escrituras. Mas os 2 homens não se conheciam. E Zwingli nunca havia lido os trabalhos de Lutero. Portanto, Deus estava usando esse homem em outro lugar, mas revelando a ele a mesma verdade fundamental. Esta é uma percepção maravilhosa. 2 incidentes ou situações agora selavam o futuro de Zwingli como homem e como reformador. O primeiro foi temporal, o segundo espiritual. Luís XII da França e o Papa Júlio II estavam em guerra há anos. Mais tarde, os 2 morreram, mas a guerra continuou. O novo rei da França, Francis I, levou seus homens em direção à Itália, e o Papa Leão X convocou os suíços para lutarem pela igreja. O cardeal suíço Matthew Schinner convenceu os suíços a favor da igreja. E com a promessa de recompensa financeira também, os suíços marcharam para defender o Vaticano. Junto com eles, como capelão, estava Ulrich Zwingli. No entanto,
Na Batalha Decisiva de Marignano, a 100 quilômetros de Roma, os franceses foram vitoriosos e muitos soldados suíços perderam a vida. Os eventos em Marignano tiveram um efeito profundo em Zwingli. Ele não conseguia entender por que a flor da juventude suíça deveria ser massacrada nos campos da Itália para preservar um estilo de vida religioso em Roma que ele sabia ser cheio de orgulho, ambição e ganância. Ele decidiu acabar com tudo aquilo e sentiu, mais do que nunca, que a única maneira de fazê-lo era através da reforma. A segunda situação que influenciou Zwingli surgiu como resultado de sua reputação e habilidade crescentes. Ele foi convidado para ser o pregador titular de um dos mais famosos santuários religiosos da Europa, o convento de Eisenthal. Era um convento pequeno, porque não havia ali muitos monges residentes na época. Mas sua importância estava no fato de ser um centro de peregrinação. Conta-se que havia uma imagem de Maria ali e, anualmente, as pessoas iam em peregrinação para ver a imagem e para rezar à imagem. Multidões saíam de várias regiões da Suíça. E a visão de todas essas pessoas indo para visitar um santuário e rezar para uma imagem tocou Zwingli profundamente. Ele sabia que estavam ali crendo sinceramente que aquilo faria bem às suas almas. Mas ele estava convicto e convencido de que não faria bem algum às suas almas. Então, quando elas vinham, ele aproveitava a oportunidade para lhes apresentar a verdade das Escrituras e explicava fielmente à multidão ali presente. Vocês não estão mais próximos de Deus no topo desta montanha do que estariam no profundo do vale. Os limites desta capela não são mais santos do que os seus lugares secretos. E o dinheiro que gastam em indulgências é um desperdício tolo. Não são as vestes de um peregrino que agradam a Deus, mas o coração contrito. Pouco depois, alguns homens que estiveram ali, homens influentes da cidade de Zurique, lhe fizeram um convite para vir trabalhar naquela cidade e pregar ali a mesma verdade que pregava em Eisenthal. Zwingli agora estava pessoalmente e irrevogavelmente presente no caminho da reforma. Seu próximo objetivo era levar consigo o seu país. Zwingli recebeu um convite de alguns dos líderes na cidade de Zurique para que fosse pregar ali. E ele aceitou o convite e foi a Grande Münster, que era a igreja mais importante da cidade de Zurique. Zurique era uma cidade muito influente e importante, talvez a mais importante da Suíça. Estima-se que a população fosse de aproximadamente 7.000 habitantes, portanto era um lugar importante. E a Igreja Münster, obviamente, era um local central na cidade. Em seu primeiro dia, ele subiu os degraus para o púlpito da catedral e começou seu ministério como se quisesse continuá-lo. Abaixo dele, lotando os bancos, pessoas de várias origens e classes. Oficiais da cidade, mercadores e comerciantes, artesãos e acadêmicos, sacerdotes, monges e cânones. Ao abrir o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, ele começou no primeiro verso, lendo e expondo a vida, os milagres, os ensinamentos e a paixão de Jesus Cristo. Assim como em todos os lugares em que havia ministrado, seus princípios guias eram a palavra de Deus, a única autoridade infalível, a morte de Cristo, a única esperança para os pecadores. Lembrem-se que, naquele momento, a era medieval chegava ao fim. A abordagem da palavra de Deus no período medieval havia sido somente alegórica.
E isto havia levado a várias aplicações estranhas das Escrituras, aplicações sem fundamento e explicações do texto sem comprovação. Aqui está um homem com o texto nas mãos, usando a Bíblia como um único comentário, e tão somente baseado nisto, expondo a palavra às pessoas e fazendo aplicações contemporâneas. Isso foi uma mudança tremenda. A Bíblia, de certa forma, foi liberta para fazer a sua obra poderosa nas pessoas que a ouviam. E as pessoas eram atraídas. Zwingli era um homem que amava seu país. Ele era um suíço muito patriota. E uma das coisas que o afligiam naquele período era o fato de que muitos jovens suíços partiam para servir como mercenários em vários exércitos por toda a Europa e também para servir o papado. Zwingli havia sido capelão desses mercenários suíços e ficava muito angustiado ao ver o efeito disto nos homens e em suas famílias, e ele havia visto milhares deles serem mortos na batalha, e isso entristecia muito. Ele ficou muito tocado por isto e se opunha duramente, o que é uma atitude bastante impopular, porque, embora houvesse a perda de muitas vidas, ao mesmo tempo, era um benefício econômico a muitas aldeias e cidades, pois os homens ganhavam dinheiro desta forma. Então, falar contra isto era tornar-se também, até certo ponto, bastante impopular. O patriotismo de Zwingli agradou os que o seguiam e difundiu sua reputação pelo país. Mas o povo suíço ainda não estava pronto para a reforma espiritual que ele propunha. O que aconteceria a seguir mudaria isto. Em 1517, o Vaticano enviou Tetzel à Alemanha para vender indulgências. O objetivo? Levantar dinheiro para os extravagantes planos de expansão da Igreja-mãe em Roma. Provocou a ira de Martinho Lutero, levou à criação de suas 95 teses e fez as atenções se voltarem para a pobreza espiritual da Igreja medieval. A essa altura, graças aos ensinamentos de Zwingli, toda a prática das indulgências era vista com uma dose de cinismo pelos cidadãos, a ponto do vendedor de indulgências, Bernard Sanson, não conseguir muito sucesso em seu negócio e deixar a cidade, sem conseguir ter avançado em nada a sua causa. Pouco depois de Sanson ter partido de volta para Roma, um visitante mais temido chegou à Suíça. A peste, ou peste negra. A enfermidade devastou o país. Sem poupar jovens ou velhos, ricos ou pobres, o próprio Zwingli, uma presença constante no leito enfermo de amigos e conhecidos tomados pela peste, também foi uma das vítimas. Deitado e abatido, à beira da morte, toda a esperança de vida aos poucos o deixava. Nestas condições, ele foi forçado a refletir sobre sua vida, seu trabalho. E, se Deus quisesse lhe conceder seu futuro. Foi neste momento que ele compôs um pequeno hino, bastante dramático, mas cheio de resignação e fé. Quase ouço a morte a bater na porta. Protege-me, ó Senhor, minha rocha e fortaleza. Aquele que foi preso no madeiro, Jesus, ergue-se e me protege. Quando a morte vencer sobre mim e chegar a minha hora, não me importo. Que eu possa morrer, pois quando acontecer, seu lar foi feito para uma fé como a minha.
o efeito da peste sobre Zwingli e a libertação de sua provação deve ter fortalecido a fé que ele tinha. Após ele ter se livrado das portas da morte, ele pregou com mais vigor e paixão do que jamais fizera. O efeito da peste nas pessoas as levou a perguntar por que, depois de gastar tanto em indulgências e perdões, somos presas da doença e da morte? Era um pensamento humano, sabemos disto, mas que veio abalar a sua fé na igreja que conheciam. Em seu trabalho como reformador na cidade de Zurique, Zwingli, na realidade, não via como seu objetivo a destruição da ordem religiosa estabelecida. Ele considerava como seu objetivo colocar diante das pessoas as verdades do cristianismo bíblico. Ele sabia, é claro, que quando essas verdades são aceitas e à medida que foram aceitas e se tornaram cada vez mais presentes no pensamento e na vida das pessoas e vidas foram transformadas, e é claro que isso afetaria a forma como reagiriam e se relacionariam com a igreja. Mas seu objetivo era instruir as pessoas a partir das Escrituras quanto ao verdadeiro fundamento do cristianismo bíblico. Isso, com certeza, afastaria as pessoas da ordem religiosa medieval já estabelecida. Para ajudá-los a se desvanecerem mais rapidamente, Zwingli voltou sua atenção mais uma vez para a questão das carnes proibidas. Isto era abster-se da carne em dias de jejum. Embora ele mesmo ainda seguisse esta prática, ele acreditava não ter base bíblica. A monarquia chegou a uma encruzilhada mais uma vez, em mais uma guerra entre Carlos I, o Santo Imperador Romano, e Francis I, rei da França. Os dois lados recorreram à Suíça para que mandasse soldados, e Zwingli, que já tinha visto as consequências dessas batalhas, levantou a voz contra o envio de soldados suíços para um conflito que não era deles. Mesmo assim, quase 3.000 homens de Zurique deixaram suas casas e famílias e partiram para a batalha. Como já acontecera, eles nada conseguiram além de ferimentos, morte, viúvas e órfãos. Um pouco depois, ao ser atacado pelo sacerdote por ter afirmado que dias de jejum não tinham fundamento bíblico, Zwingli foi rápido ao retrucar. Muitos acham que comer carne em certos dias seja pecado. No entanto, Deus não o proíbe. Mas vender carne humana para o massacre e a carnificina não consideram pecado algum. Como Wycliffe e Tyndale na Inglaterra, como Lutero na Alemanha, o fator importante da contribuição de Zwingli à reforma foi apresentar as Escrituras como a única regra infalível de fé e prática. Com certeza, isso foi um grande marco. Quer ele estivesse disputando com as autoridades da igreja, quer estivesse confrontando questões de seu tempo, quer estivesse em seu púlpito, na Grande Minster, em Zurique, ele estava apresentando a Bíblia como um ponto principal e fundamental. E esta foi sua grande contribuição ao trabalho da reforma. Um movimento deste porte jamais poderia ficar confinado aos muros de Zurique. Zwingli havia lançado ao ar as sementes desta renovação e elas foram levadas pelo vento para toda a Suíça. No tempo oportuno, toda a Suíça, exceto os cantões montanhosos, haviam adotado a reforma.